Hoje eu vou te apresentar um exercício que vai te ajudar a, de fato, viver bem o ano de 2024 e toda a sua vida. Isso não é somente promessa. Se você conseguir colocar em prática o exercício que eu vou te apresentar, eu tenho certeza que todas as suas metas, inclusive, serão mais reais e mais possíveis de serem colocadas na sua vida. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar nisso. Mas, me apresentando, meu nome é Jennifer. Muito prazer em conhecê-los. Eu e meu esposo, nós temos um trabalho na internet, mais precisamente no Instagram, chamado Alma Esponsal. Nós somos terapeutas e lá também partilhamos muitos conteúdos em relação a desenvolvimento pessoal, espiritualidade, relacionamentos. E encontramos no YouTube um ambiente muito propício para a gente conversar com mais profundidade sobre alguns determinados assuntos. E hoje a gente escolheu exatamente um exercício que vai te ajudar a ter uma consciência mais clara, mais plena da tua própria vida. Antes de começar a falar sobre exercício, eu quero te mostrar uma analogia. A gente sempre tem que usar a nossa imaginação ao nosso favor. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Imagina que você está numa caverna, um ambiente completamente escuro, onde você não consegue observar nada. Isso te impede de caminhar, isso te impede de saber se você está próximo de uma parede ou não, se você vai cair em algum momento em algum buraco ou não. E quantas vezes não é assim que a gente se sente na nossa vida, né? A gente, por vezes, sente algo, mas não sabe de onde vem. A gente fica um pouco confuso se é realmente o caminho que a gente deveria seguir, se aquele hábito que a gente está procurando fazer realmente vai nos ajudar no nosso dia a dia, é realmente isso que a gente está querendo. A gente fica um pouco confuso, né? Mas nessa história, nessa caverna, você decide acender uma tocha, fogo. Pequeno, mas um fogo que te ajuda a ver teus pés, te ajuda a ver tuas mãos, te ajuda a ver o caminho, a observar se você está perto de uma parede, se você está perto de cair num buraco. Essa luz te guia, essa luz te ajuda a caminhar, a perceber se esse caminho vale a pena ou não, se tu tá num caminho que vai te levar a alguma saída ou não. E essa tocha, meus queridos, é exatamente algo chamado exame de consciência. Mas calma que eu vou te mostrar de forma muito mais profunda do que se trata um exame de consciência e por que tu deve fazê-lo. Porque é algo que vai te ajudar tanto a cumprir as tuas metas, a ser fiel ao teu cotidiano, a cumprir aqueles teus deveres que você propôs a si mesmo. E veja só o quanto a gente é manipulado, o quanto a gente é incentivado a realmente não conseguir descrever o que sentimos, o que somos, o que queremos, o que gostamos e o que não gostamos, né? Facilmente, talvez, alguns de vocês consigam me falar sobre a vida de algum famoso, sobre o que ele gosta, o que ele tá fazendo, a última polêmica que ele se envolveu, mas sobre os teus sonhos, mas sobre quem tu és. Tu treme um pouco na hora de falar. Tu começa a falar de uma forma um pouco insegura. Eu acho, eu penso, talvez. Não existe aquela firmeza, não existe aquela consciência plena. Não existe aquela confiança em falar sobre si, em compreender os teus propósitos, em compreender os teus defeitos, tuas qualidades. E é por isso que o exame de consciência é algo tão necessário. Porque a partir do momento que a gente vai colocando ela na nossa vida, a gente vai criando essa clareza da raiz dos nossos problemas, dos nossos vícios, desses hábitos que faz com que a gente não progrida na fé, no desenvolvimento pessoal. É mediante ao exame dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas omissões, dos nossos atos, que a gente descobre esses vícios ocultos, esses hábitos ocultos que cada vez nos afasta de uma saída dessa caverna, da luz, né? Da luz do fim do túnel que existe nessa caverna, que é o nosso coração. E tem uma frase muito interessante para vocês refletirem. Examina-te devagar, com valentia. Não é verdade que o teu mau humor, a tua tristeza inexplicáveis, procedem da tua falta de decisão em cortar laços sutis, mas concretos, que te armou a tua concupiscência. Então, se a gente não se examinar devagar, com calma, a gente vai se entregando a esse estado de inconsciência diante da própria vida. A gente vive no automático, como um robô. A gente tá vendo a nossa vida escorrer pelas nossas mãos e não tem a alegria, a ousadia, a decisão de agirmos como protagonistas, de realmente tomar decisões que queríamos, de enfrentar medos que nós temos ainda.
Então, o exame de consciência faz com que a gente tenha essas coisas mais claras no nosso coração e para que nós possamos corresponder a esse chamado que a vida nos traz. O que seria então esse exame de consciência? Vou te explicar. Mas para isso, mais uma analogia, né? Veja só, eu quero que você se imagine como um escritor, tá? Você virou um escritor e você está escrevendo um livro da sua vida. Cada dia da sua vida é uma página. Essas páginas são te dadas gratuitamente. Essas páginas vêm em branco para você fazer o que você quiser com elas. E no final de cada dia, antes de você encostar a sua cabeça no travesseiro, você deve revisar algumas questões no que você escreveu neste dia. Antes de dormir, a gente vai reler essa história que você contou hoje. E quais são os aspectos que nós devemos procurar, que nós devemos observar? A letra. A primeira delas, a letra. A gente tem que ver se você escreveu essa história da tua vida no dia de hoje com diligência, buscando fazer o que tu precisa fazer com amor, ou se você escreveu com pressa, de uma forma assim rápida, que é até um pouco ilegível o que você quis dizer, o que você quis fazer. A nossa letra, ao escrever a nossa própria vida, ela precisa ser clara e nítida. Não deve ser uma coisa rabiscada, rápida, sem consciência. A gente tem que estar ali. Faz o que deves estar no que fazes. Os nossos sentidos, o nosso olhar, a nossa atenção tem que estar completo, né? Se você tentar escrever qualquer história com rapidez, você vai ver que vai ficar uma coisa estranha, tu vai até escrever um pouco errado, tu vai estar aberto a diversos erros, mas quando tu escreve com calma, com tua atenção completa naquele ato, é mais difícil de tu errar. E provavelmente a tua letra vai ficar um pouco mais bonita. Então, a primeira das coisas que a gente tem que observar é exatamente a nossa letra. Ou seja, se nós estamos dando atenção ou não nesses atos, nesse dia que estamos vivendo. O segundo aspecto que tu deve observar é exatamente as pontuações. O que seriam as pontuações? Vírgula, ponto, ponto e vírgula. Elas são como que pausas, momentos de silêncio, momentos de recomeço que nós precisamos fazer sim. Não tem como a gente viver no virado, aqui se chama virado no tetel, como se fosse uma máquina, um robô de fazer tarefas e cumprir deveres. Nós precisamos de pausas, nós precisamos de recomeços, né? A própria natureza, ela recomeça com o nascer e o pôr do sol, com as estações do ano. E nós precisamos também ter os nossos pontos de silêncio e de descanso. Na hora do almoço, a gente pensar, calma, como que foi que eu gastei tempo nesta manhã? Eu realmente deveria estar gastando nisso? Valeu a pena? Era realmente isso que eu queria? Ou meu tempo escapou pelas minhas mãos, eu mexendo no celular, eu conversando com as pessoas do meu trabalho, fazendo o meu trabalho de forma totalmente dispersa? Onde foi que eu não gastei o meu tempo da forma devida? E não somente silêncio para descansar. O descanso é algo primordial para o ser humano. Se tu não descansar, tu não consegue fazer bem as tuas atividades. Então nós temos pausas como dormir, como a contemplação, como o silêncio, como uma atividade manual que não exige tanto do nosso intelectual. Então, o ser humano ele precisa começar e recomeçar. E as pontuações são exatamente isso. Se você tentar ler um texto totalmente corrido, sem vírgulas e pontuações, aquilo ali fica confuso, aquilo ali perde o sentido. Assim também é a nossa rotina se a gente não pratica o silêncio, se a gente não pratica a contemplação, se a gente não começa e recomeça. Tudo fica muito confuso, tudo fica embaralhado. E assim, é difícil de encontrar alegria no viver. O terceiro aspecto que a gente observa nesse nosso exame é justamente o acento. Os acentos são como que pequenos sacrifícios, pequenos sofrimentos que nós aceitamos durante o nosso dia. Uma palavra não acentuada é uma ocasião em que não soubemos viver de forma cristã. Não soubemos aproveitar a mortificação que o Senhor nos enviava. Essa que Ele me tinha preparado com amor. Essa que Ele tinha desejado que eu descobrisse e abraçasse com gosto. Por vezes, as contrariedades que aparecem no nosso dia, coisas que fogem do nosso controle, isso sempre vai acontecer, não são necessariamente para que nós nos revoltemos, que reclamemos, mas que por vezes abracemos isso que foge do nosso controle com alegria, que nós saibamos dançar conforme a música, que nós aceitemos situações que não são tão confortáveis a nós, que não agradam tanto a nossa sensibilidade, mas que são necessários para o bem maior, para o bem dos nossos, para o nosso próprio bem, da nossa alma também. E por último, nós devemos nos esforçar
para que nessa página desse dia do nosso livro da vida não tenha rabiscos, sujeiras, manchas e nem espaços em branco. O que seriam essas coisas diante dessa analogia do que é o exame de consciência? São as nossas infidelidades, as nossas imperfeições, as nossas omissões. Cada uma dessas manchas são as nossas imperfeições, querendo falar um pouco mais alto, querendo sujar aquela página da nossa vida. E os espaços em branco é exatamente as omissões. Situações que a gente deveria decidir, situações que a gente deveria ter um pouco de coragem, de audácia, ou simplesmente corresponder ao convite que a vida nos faz. Quantas vezes a gente não se omite? Quantas vezes a gente não prefere, não decide, fazendo algo que não é de fato o nosso dever, fingindo que aquilo ali, aquele convite, aquele dever não é conosco. Então vê só o quanto a gente está desprezando a nossa própria vida quando a gente decide se omitir, quando a gente deveria escrever, quando a gente deveria ser protagonista daquela história. E todo esse exame que nós fazemos dessa história da nossa vida durante um dia pode ser resumido em 3 perguntas. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? E o que é que eu posso melhorar amanhã? O que é que eu fiz de bom? A gente sempre está sendo seduzido pelo bem. A gente busca o bem, a felicidade. E por vezes nós acertamos. Nós temos habilidades, qualidades, nem que sejam coisa pouca, coisa mínima, né? Então a gente tem que observar o que é que eu fiz de bom hoje. Qual foi a ação que eu me alegro? Que eu me orgulho de ter feito? Que eu continuasse fazendo todos os meus dias? Foi levantar da cama na hora, foi responder uma pessoa com um sorriso, foi dar uma esmola, foi me esforçar para rezar o terço, foi não me entregar à minha preguiça e ir à academia, a fazer a dieta. Observemos com cautela essas coisas boas que fazemos. Segundo, o que é que eu fiz de mal? Porque dentro de nós também existe essa miséria, esses vícios, esses pecados. Então, o que com consciência eu fiz mal? Onde foi que eu vacilei? Do que é que eu não me orgulho de ter feito e que eu tenho vergonha que as pessoas vejam que isso está no livro da minha vida? Observa com cautela. E daí nós fazemos um propósito. O que é que eu posso melhorar amanhã? Porque na nossa vida existe algo chamado esperança. Existe um amanhã que nos chama a um recomeço. Então é uma nova oportunidade de eu tentar fazer diferente, de eu tentar escrever um livro com menos manchas, com menos omissões, com menos espaços em brancos. E assim, meus queridos, com essa consciência, com esses pés no chão na nossa realidade, as metas que vocês se propuseram durante esse início de ano, talvez consigam se tornar realidade. Vocês vão conseguir ver os seus erros, as suas misérias e encontrar remédios para lutar contra eles, porque tu sabe a raiz desse problema, porque tu sabe de onde é que tá vendo esse mau hábito. Por isso que o exame de consciência é algo tão importante, e se nós não tivermos o hábito de fazê-lo, nós seremos exatamente essa pessoa presa numa caverna escura que é a miséria do nosso coração. Então me diz, você já busca fazer isso? Esse vídeo te ajuda a ver com mais clareza a grandeza do exame de consciência? Deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, mas vamos respondendo vocês aí nos comentários na medida do possível. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. E até a próxima. Tchau, tchau. Nossas São as nossas infidelidades. Ô, Senhor.